o Empire State Building, uno de los rascacielos mais icônicos de Nova York. É conhecido por sua arquitetura impressionante e sua história como símbolo de la ambição humana. Sin embargo, detrás de sua imponente fachada de acero vidrio, existe uma história oscura que ha dejado uma huella de mistério terror em el edifício. La leyenda del elevador de la muerte. A história se remonta ao ano 1945, quando o Empire State Building foi cenário de um acidente impactante. Durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeiro B-25 Mitchell, pilotado por tenente-coronel William Franklin Smith Jr., se estrelou contra o edifício devido à espessa niebla que cobria Manhattan aquela manhã de julho. O avião chocou entre os pisos 79 e 80, causando uma explosão massiva que deixou um saldo de 14 mortos e dezenas de heridos. Entre as vítimas se encontrava Betty Lou Oliver, uma operadora de ascensor que esse dia estava trabalhando em o edifício. Betty era conhecida por seu caráter amável e sua dedicação ao trabalho. Quando o avião impactou, a explosão sacudiu violentamente a estrutura, danando severamente os ascensores do edifício. Betty estava dentro de um de elos quando o cable do elevador se rompeu, haciendo que este caíra em caída livre desde o piso 75 hasta o sótano. O milagro ocorreu quando, contra todo pronóstico, Betty sobreviveu ao acidente. A combinação de um cojín de aire criado por el movimento do elevador y los cables enredados que ralentizaram sua caída, evitou que muriera. Fui trasladada ao hospital com múltiplas fracturas y heridas, pero logrou recuperar-se completamente. Sua experiência foi registrada em los records Guinness como a caída em ascensor mais larga sobrevivida por um ser humano. Sin embargo, desde aquele dia, los empleados do Empire State Building y los visitantes han reportado estranhos sucessos relacionados com los ascensores. Muitos dizem haver sentido uma presença estranha dentro de elos, como se alguém invisível los acompanhara em seu trayecto. Outros han escuchado sussurros, gritos arrogados y o sonido de cables tensando-se, incluso quando los ascensores estão em perfeito estado de mantenimento. Um relato recorrente é o de um guardia de seguridade que, durante sua ronda nocturna, subiu a Alameda piso 75 em um ascensor vazio. Segundo seu testemunho, sentiu um frio intenso e um súbito malestar mientras subia. Ao legar, viu uma figura borrosa reflejada em las puertas de acero do elevador. Quando girou para mirar, não havia nadie. O guardia abandonou seu puesto pouco tempo después, incapaz de enfrentar o medo que a experiência lhe havia deixado. Alguns turistas também afirmado que ao visitar los pisos superiores, han sentido que algo invisível los tocava ou que los observava de cerca. Uma visitante na rock mientras esperava o ascensor em el piso 80, sentiu um ligeiro tirão em seu abrigo. Pensando que era alguém detrás de ela se girou, pero não havia nadie. Este tipo de eventos ha sido reportado com frequência, especialmente em los pisos cercanos ao lugar do impacto do avião. Hoje em dia o Empire State Building sigue sendo um destino turístico importante, visitado por milhões de pessoas cada ano. Pero aqueles que conhecem a história de Betty Lou Oliver y o acidente de 1945 não podem evitar sentir um escalofrio ao entrar em los ascensores. Para muitos, a presença que habita em elos não é maligna, sino um recordatório de uma tragédia passada, uma sombra do passado que se niega a desaparecer. O elevador de la muerte no solo é uma história de terror, sino também um símbolo de resistência y supervivência, encapsulado em um de los edifícios mais famosos do mundo. Que Betty Lou Oliver faleceu anos depois, seu legado y sua increíble história de supervivência siguen vivos, y alguns creem que seu espírito, junto com los de las outras vítimas, aún permanece em el edifício, acompanhando a quienes subem y baja em los elevadores do Empire State Building.